Você sabe o que é LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Recebemos a advogada Maria Carolina Cremasco, especialista no assunto, para explicar e tirar dúvidas sobre a importância dessa lei. Né, é interessante a gente pensar nesse universo do que são os dados pessoais, porque dados pessoais são qualquer informação que eu puder relacionar a uma pessoa. Então não é só o nome, o CPF, é inclusive, sabe aquelas compras que você põe no carrinho, no e-commerce e depois fecha o site e não compra? Aham. Aquilo ali, o registro daquilo, como sendo o seu perfil de consumo, é um dado pessoal. Traduzir o juridiquês e dar dicas de como se adequar a ela. A NPD obriga ela a levar a público de que ela infringiu a lei. Então, ela tem que assumir na frente de todo mundo que ela descumpriu a lei. E isso, em termos reputacionais para a empresa, às Nossa. vezes é impagável. Né? Às vezes destrói uma empresa. Não há dinheiro, não há, né, prevenção de risco que consiga superar. Tudo isso você vai ver no Conversa com Orley. Curta, compartilhe e comente. Maria Carolina, é um prazer enorme receber você aqui hoje em nossa Conversa com Orley. Seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada. Para mim foi uma grande honra esse convite. Fiquei, assim, extasiada. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada. O prazer é todo nosso, viu, Carolina? Bom, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018 foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. Está proibido até mesmo o uso dos dados por parte da própria empresa para uma finalidade diferente daquela que foi combinada com o cliente. Bom, agora nós vamos destrinchar essa história toda, né, Carolina? Vamos, né, traduzir esse juridiquês. Isso, para o povão nosso entender, principalmente o nosso empresariado que nos acompanha. Ô, Carolina, a Lei Geral LGPD, ela tem 3 pilares, né, que são pessoas, processos e tecnologia. Como é que é isso? Então, eu gosto de dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é interdisciplinar. Então, ela não é Hum, só o trabalho para advogado, né? É um uhum, trabalho para uma série de atores da sociedade que precisam se preocupar com processos, pessoas e tecnologia, e a partir disso aumentar nesse uhum, arcabouço de proteção para os dados pessoais. Então, quando a gente pensa em pessoas, nada mais são do que os grandes protegidos, né, por essa lei. Nós somos os titulares, né, os donos dos uhum. dados pessoais que estão espalhados por aí, sendo usados às vezes de forma indevida. E com isso as empresas precisam revisar todos os seus processos para ver aonde ela está pecando, né, nesse uso de dados, onde está Uhum. havendo um uso excessivo de dados, o que ela pode melhorar, né, nesses processos. E por fim entra a tecnologia como um mal necessário, vamos dizer assim, Uhum. porque ao mesmo tempo em que ela auxilia e é extremamente necessária, né, nesse trabalho, ela também é um dos grandes fatores para essa pulverização de dados que tem hoje em dia. Com a facilidade que existe da tecnologia, né, principalmente junto às mídias sociais, né, digitais. Internet, a gente sabe que é uma terra meio sem lei, sem fronteira, e que, de repente, os seus dados todos estão aí no espaço, Espalhados. até na China, né? Estão lá Uhum. fuçando na sua vida. Isso, para fiscalizar isso, ô Carolina, é um problema a mais, né? É, Para as empresas. com certeza. Para as empresas, assim, se auto, né, fiscalizarem, vamos dizer, é Hum, menos difícil. Eu acredito que o papel dos agentes fiscalizadores mesmos, por exemplo, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como se fosse uma ANAC, uma Anatel, mas sei. pensando em proteção de dados, Uhum, o trabalho dela é um pouquinho pior. Porque pensa, se você tem uma empresa, você é um empresário, então o mínimo que você tem que saber é conhecer a fundo o seu negócio, os processos, as claro. pessoas, e é você também que estabelece as regras. Então, a partir do momento que você faz, então, um mapeamento de dados, né, olha setor por setor dentro da sua empresa, onde, né, como esses dados estão circulando lá dentro, você vai estar suficientemente munido de informações sobre o que você pode melhorar ali. Então, vamos dizer, Hum, essa autogovernança, né,
ela é muito mais fácil e é o que a lei mais pede, né, Sei. solicita das empresas, dos órgãos, de uma forma geral, Hum. que fazem uso de dados. Porque lembrando que a lei LGPD ela não aplica apenas para empresa, ela aplica para órgãos públicos também, né? Então, qualquer instituição, qualquer entidade que lide com dados pessoais, a ela se aplica a LGPD. Para a pessoa física, Carolina, é uma resposta, uma pergunta que chegou aqui. Qual a responsabilidade da pessoa física nessa LGPD? Então, a pessoa física que também use dados pessoais para fins econômicos, ela também está obrigada a seguir as regras da LGPD. Não é só empresa, então. Pessoas Hum. físicas, jurídicas, públicas ou privadas precisam seguir a Desde que LGPD. envolva algum tipo de comércio, negócio. Exato, para fins, por exemplo, acadêmicos, a depender do caso, não se aplica. Para fins jornalísticos, também é uma exceção à Hum. LGPD, mas se tiver fins econômicos, aplica. Na questão do jornalismo existe o segredo de fonte, né? Sigilo de fonte, aquela Sigilo. coisa toda. Já existia, então, né, uma preocupação com Já, o já. titular. E sem esse sigilo é difícil trabalhar. Uma pergunta também que chega aqui, as pessoas, a gente chega no supermercado, você chega numa loja, qualquer comércio, o seu CPF, por favor, o seu CNPJ, é legal isso? Então, a gente Nesse campo da proteção de seus dados. o que a gente tem que avaliar é qual a finalidade pela qual esse supermercado, essa empresa, essa loja está pedindo esse CPF. Uhum. No caso do CNPJ, não aplica, via de regra, não aplica a LGPD porque não é um dado de uma pessoa física. Ah, tá. Na LGPD, ela se preocupa com os dados pessoais, ou seja, de pessoas físicas, pessoas humanas, né? Uhum. É lógico que se for uma empresa individual, acaba que ele, né, vai virar um dado pessoal, mas daí a gente já vai entrar muito na Sim. exceção da exceção, vamos pensar só no CPF agora. Mas, então, pensando no CPF na farmácia também, né, que é um caso muito emblemático, chega lá, fala seu CPF, então tem que ter uma finalidade legítima e, sobretudo, informada ao titular, né, ao consumidor, ao cliente, sobre o que vai fazer com aquele CPF. Não pode simplesmente pegar e, a partir dele, fazer um monte de coisas. Tem que informar. Olha, esse CPF eu preciso para fazer seu cadastro. Seu CPF eu preciso caso você queira se inscrever no nosso programa de descontos. Então, isso tem que ser informado para a pessoa, de preferência, antes de coletar o dado. Uhum. Tem caixa que, às vezes, cria caso ali, né? Uma pessoa amiga minha já encrespou ali num grande supermercado, de uma grande rede, e não, eu não vou dar meu CPF, meu senhor vai dizer, não vou dar, e criou um burburinho. casinho ali. O que são dados sensíveis? Vamos lá, os dados sensíveis são dados pessoais, mas eles têm uma conotação discriminatória muito forte, né? Então, eles são aí uma categoria dentro dos dados pessoais mais frágil, mais sensíveis. E a LGPD, ela traz um rol, né, uma lista de quais dados sensíveis seriam, né, quais seriam os dados sensíveis, que são, por exemplo, dados relacionados à saúde, à orientação sexual, raça, religião, político. Então, se você é afiliado a algum sindicato, a algum partido político, dados biométricos, né, que é um assunto que está dando o que falar ultimamente, também são dados sensíveis. WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum.
Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Arley, mais uma vez. Muito obrigado. Carolina, quais são os maiores desafios que uma empresa pode enfrentar ao implementar a LGPD? Eu acho que o desafio número 1 de uma empresa, ultimamente, está sendo justamente a conscientização. Né? A falha número 1 hoje em dia, né, que a causa número 1 de incidentes de segurança ainda é humana. A Sim. gente pensa, né, na tecnologia, inteligência artificial como sendo ela a grande vilã, ainda não é. Ainda é a falha humana Quem está a causa atrás da número 1. tecnologia É quem o está humano, atrás né? da tecnologia ou, de repente, um colaborador que não foi É. bem treinado. Por exemplo, nesse caso que você comentou da sua amiga, né? Às vezes aquela pessoa ali pediu o CPF, nem sabe por que está pedindo. Faltou, então, ali uma conscientização, um treinamento por parte da empresa. Então, para mim, o maior desafio ainda é esse: treinar os colaboradores e fazer com que essas regras, as diretrizes de proteção de dados da empresa sejam seguidas. Quem infringe a lei que infringe a LGPD corre o risco de sofrer multas pesadas, né? Com certeza, pesadíssimas, até 2% do faturamento da empresa, Nossa. limitado a 50 milhões. É bastante. Por infração. Então, se tiver mais de uma, Tem empresa que, conforme o caso, se arrisca, né? Fala, eu pago a sim, multa, mas tem as consequências, né? exato. Porque o que acontece? A questão da multa, ela é apenas uma das várias sanções que a LGPD prevê em caso de infração à lei. Existem outras. Então, Uhum. a multa é aquela coisa. Quando a gente fala de dinheiro, o empresário ele já se precavê, né, com determinados riscos ali do negócio. Por exemplo, eu lido com uma atividade insalubre, por exemplo. Então, de repente, você já prevê ali para o funcionário, enfim, Uhum. riscos que pode ter. Então, o empresário ele já guarda dinheiro pensando em possíveis infrações, em possíveis penalidades, e a LGPD vai entrar nesse cálculo de risco também, né? Então, pode ser que ele já guarde ou até faça um seguro para esse tipo de É. prejuízo. Só que o que me preocupa são as outras sanções. E uma outra sanção que, para mim, é muito pior, né? Pode ser muito pior do que a sanção pecuniária, é a questão da publicização da infração. O que é isso? A empresa infringiu a legislação, a ANPD obriga ela a levar a público de que ela infringiu a lei. Então, ela tem que assumir na frente de todo mundo que ela descumpriu a lei. E isso, em termos reputacionais para a empresa, às Nossa. vezes é impagável. Né? Às vezes destrói uma empresa. Não há dinheiro, não há, né, prevenção de risco que consiga superar. Ela própria tem que se denunciar, no caso. Falar, eu fiz bobagem, Exato. fiz isso, fiz aquilo. A gente teve um exemplo recente do ano passado do INSS. Igual eu falei, órgãos públicos também estão sujeitos à NPD. Uhum. No caso dos órgãos públicos, eles não podem ser multados, mas todas as outras sanções se aplicam a eles. No caso do INSS, houve um vazamento de dados e eles foram obrigados a colocar no site deles um banner, né, Acho que um eu lembro pop-up, disso. falando o Instituto Nacional infringiu a LGPD, tarará, colocou tudo lá. Então, qualquer pessoa que entrasse no site do INSS ia ler isso. Não é legal, imagina uma empresa do setor privado, né? Isso é terrível. Mas o pessoal hoje está bem esperto, né? Ou ainda tem muito descuido de empresas nesse sentido. Está havendo um forte, né, crescimento da preocupação dos empresários com a LGPD, mas ainda eu entendo que está muito no começo. Ainda tem muita empresa que acha que a LGPD, estar em conformidade com a lei, é só ter uma política de privacidade no site, entendeu? A pessoa realmente não se dedica a fundo a entender o que é estar de acordo com essa lei. Né, é muito, muito além, né, do que ter uma política de privacidade ou enfim. Então, eu acho que ainda está muito incipiente essa preocupação. Mas ela já existe, o que é bom. Porque ela é de 18, né? 2018. Isso, a lei foi publicada em 2018, só que ela começou a valer 100% só em 2021. Está muito nova, né? Muito recente. Está recente. Mas hoje em dia, tipo, as coisas acontecem muito rápido, Muito. né? A nossa sociedade, ela vive numa velocidade, assim, incomparável. Em relação é outra pergunta aqui, de negócios internacionais, por exemplo. Uma empresa vai exportar.
de lá é obrigada a manter também esse sigilo dos dados e tudo mais? Então, existem legislações em outros países Ah, de proteção é de isso que eu ia dados, né, saber. assim como aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem a LGPD, na União Europeia eles têm o GDPR, né, que é o Regulamento de Proteção de Dados. Nos Estados Unidos, alguns estados possuem leis. Aqui, os nossos vizinhos da América Latina, a Argentina, o Chile, eles também têm leis de proteção de dados. Mas uma coisa interessante da nossa lei Ah, é que ela exige que quando houver uma transferência internacional de dados, ou seja, você coleta os dados aqui no Brasil, mas por algum motivo vai mandar ele para fora, seja porque, sei lá, o data center, né, a nuvem, onde você aham. armazena seus dados digitais, está, por exemplo, situada nos Estados Unidos, na Virgínia, né, igual acontece muito com data centers que a gente usa por aqui. Então, você tem que seguir algumas regras da nossa lei para poder fazer essa transferência internacional de dados. Uhum. Ou a questão de identificação das pessoas. A gente está vendo que surgiu agora aí uma nova moda, né? Vamos dizer assim, que é a venda da íris do, do nosso olho. Uhum, Quer dizer, toda a informação sua está aqui, né? exato. E como é que comercializa isso? Como é Então, que a LGPD vê isso? ela entende que condicionar. Porque qual é a grande questão? Primeiro, a empresa que está fazendo esse estudo, né, esse projeto World, quem é ela, né? Então, assim, É, a gente não sabe nada sobre essa empresa. é, As pessoas que estão vendendo a sua íris, né? Que é o mapeamento da sua íris, que é um dado sensível, lembra que a gente falou dele no uhum, começo? Não é um dado sensível, então, seríssimo. Elas não sabem para quem estão vendendo, para que finalidade, por que ela está vendendo. Então, qual que é a maior preocupação, principalmente da ANPD, né? Que é a autoridade fiscalizatória da nossa legislação? É justamente essa oferta de dinheiro em troca, tá? ah, Então, tá. você está vendendo um dado pessoal seu. Que história é essa, né? Isso é sério. E principalmente porque o público-alvo dessa empresa, né, desse projeto, está sendo pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, pessoas mais humildes, mais pobres, que estão lá, não estão preocupadas o que vão fazer com essa íris, estão preocupadas em receber o dinheiro. Sabe? Então, assim, isso é muito sério, né? Você trocar seus dados por dinheiro. Agora, então, para a gente ver o tanto que a LGPD veio num momento excelente, porque Sem olha a dúvida. que ponto chegamos, né? Vender a íris, é a mesma coisa que você vender a digital do seu É, dedo, a biometria do seu rosto. Então, é um dado irreversível, né? Que você nunca vai perder ele. Né? Dificilmente, na verdade, você perde a íris, ela é única para cada pessoa e uhum. dificilmente ela muda ao longo da vida. Né? Diferente de um nome que, né, as pessoas podem trocar de nome, a depender de motivos, telefone, endereço. Agora, a íris você não muda. E quem estiver de posse dessa íris, vamos dizer assim, ela pode fazer o uso que quiser, né? Ela comprou, pagou. Exato. E mais do que isso, se cai em mãos erradas, afinal a gente não sabe qual o grau de proteção que essa É, empresa está, né, dando para essas íris que ela está mapeando, mas a preocupação maior, se cai em mãos erradas, a pessoa depois pode fazer fraudes, né, pode se passar pela pessoa que vendeu, né, pelo titular original, vamos uhum. dizer assim. E daí isso é muito sério, você, tipo, perdeu a sua identidade completamente. As empresas têm, as grandes empresas, né, as pequenas também, têm no seu corpo técnico, no seu administrativo, alguém que fiscalize essa coisa, que oriente a empresa para não pular fora, vamos dizer, da Ah, lei. sim. Uhum. Na LGPD, ela prevê a figura do encarregado de proteção de dados, Hum, ou uma sigla que a gente usa em inglês, DPO, né? Data Protection Officer, que é justamente essa pessoa que vai fazer o meio de campo ali. Vai entender como é que está a situação da LGPD dentro da empresa, garantir que o programa de governança dela esteja em dia e também vai conversar com os atores externos, então vai conversar com a NPD, caso necessário, com os titulares ali envolvidos, né? Ela vai ser esse canal de comunicação. Vamos dizer que vai ser um gerente de sei. LGPD dentro da Uhum. empresa. A depender do porte da empresa ou do tipo de tratamento, né? Quando a gente fala que lida com dados pessoais, a gente chama de tratamento. Então, a depender do tipo de tratamento que ela faz com dados pessoais, ela também vai ser obrigada a ter essa figura dentro ou dentro da estrutura ou terceirizar, também pode ser terceirizado. Você falou, a empresa é obrigada a ter
essa Isso. pessoa ali dentro. É obrigado. Ou a ter dentro, ou a ter alguém prestando. Ela precisa nomear essa pessoa. Pode ser da estrutura dela ou não. E o problema, às vezes, de ser de dentro da estrutura é que não pode ter conflito de interesses. Então, fica mais difícil, né? Uhum. Por exemplo, você não pode nomear o chefe da TI como o seu encarregado, porque se acontece algum problema de segurança, né, tecnológica, ele não vai falar que foi a TI que errou. É, Sim, às vezes até fala, mas existe um conflito de interesses. de repente, até um serviço externo, né? Sim, Contrata aí um exato. escritório, sei lá, uma Sim, é coisa uma assim. opção. Ô Carolina, quais as principais boas práticas que uma empresa pode aderir nessa área da LGPD? Em primeiro lugar, eu diria que é o treinamento, né, de colaboradores, a conscientização de todos da equipe, né, desde o Uhum. mais alta direção até, né, a pessoa que entrou ontem na Uhum. empresa. Então, todo mundo precisa estar falando a mesma língua, estar na mesma página em relação às regras da empresa sobre proteção de dados. Outra boa prática seria justamente ter políticas, né? Ter essas diretrizes muito bem delineadas dentro da empresa, para ninguém dizer que não conhece, né? Então, para isso, você precisa mapear, né? Como eu disse Uhum. anteriormente, a gente precisa mapear o ciclo de vida dos dados dentro da empresa, para ela entender exatamente onde que ela está errando, o que que precisa ser melhorado, aprimorado ou adequado em relação ao LGPD. A lei é relativamente nova, né? Mas a empresa ela não pode, de forma nenhuma, alegar desconhecimento dessa lei. Não pode. Não pode. Na verdade, igual eu falei, hoje em dia é difícil alguém alegar, né, ainda mais do mundo empresarial, que não conhece Mas essa tem lei. uns cabrinhos Mas espertos que tem. tem, às vezes tem aquela má informação, né? Uma Aham. desinformação, talvez, de que, não aplica para mim, porque o meu público-alvo, os meus clientes são outras empresas, então por isso não tem dados pessoais. Na verdade, uma frase que eu escuto sempre, e sempre que eu posso eu tento Uhum. esclarecer, a pessoa fala, não, eu não lido com dados pessoais, só CPF. Então, é um dado pessoal, Aham. né? É interessante a gente pensar nesse universo do que são os dados pessoais, porque dados pessoais são qualquer informação que eu puder relacionar a uma pessoa. Então, não é só o nome, o CPF, é inclusive, sabe aquelas compras que você põe no carrinho, no e-commerce, e depois fecha o site e não compra? Aham. Aquilo ali, o registro daquilo, como sendo o seu perfil de consumo, é um dado pessoal. Entendeu? Ah, Todo aquele contexto é um dado pessoal. E, inclusive, a gente falou mais cedo, né, de mídias sociais e tudo mais, a quantidade de rastros digitais que a gente vai deixando por aí, e eles vão, né, associando, cruzando uma informação com a outra e sabem sobre nós mais do que nós mesmos. Então, é muito sério isso, inclusive, né? O nascedouro da lei foi justamente pensando nisso, na uhum. privacidade das pessoas e como ter a nossa privacidade nos leva à liberdade, né? A questão dos princípios que você comentou no início do nosso bate-papo, né? É. Tá amplamente ligado. O interessante é que às vezes isso hoje é comum, né? Tristemente comum. A empresa telefônica, a concessionária de telefone te liga, o banco te liga, a empresa te liga, te oferecendo coisas, quer dizer, que está dentro do seu orçamento, quer dizer, ela sabe da sua vida. Ela sabe Até se tudo. brincar, até o seu saldo Uhum, bancário. sabe, com certeza. Isso aí, como é que faz, Carolina, para impedir isso? Não tem como. Tem empresas, inclusive, que o objeto social delas é justamente ser um banco de dados, né? Um cruzamento de dados. Uhum. A gente vê essas questões de score de crédito, né? Então, o que acontece? Existem dados nossos em várias bases diferentes. Então, por exemplo, tem os nossos dados públicos, né? Que se encontram na Receita. Uhum. Tem, enfim, dados que a gente vai espalhando por aí nas redes sociais. Você anuncia um imóvel na imobiliária ou anuncia, entendeu? E daí, com isso, essas empresas vão cruzando essas informações e usando. Qual é a questão? Tem problema cruzar as informações e usar? Não tem problema, a menos que você siga algumas regras da LGPD. Por exemplo, você tem que informar o dono daqueles dados que você está usando esses dados para tal finalidade. Um caso emblemático também, logo que a LGPD entrou em vigor, foi de uma construtora em São Paulo, que ela vendia os imóveis, né, os apartamentos para a pessoa, e entregava para a loja de imóveis planejados Uhum. a lista.
do nome do novo Oh. proprietário, o endereço, o apartamento que ele comprou, daí o povo entrava em contato. Então, você é o mais novo proprietário feliz, né? Proprietário do imóvel tal, vamos fazer os móveis agora? Vira festa, Vira né? festa. Entendeu? Então, assim, isso não é permitido. Teria que ser comunicado, né? Quando a pessoa vai comprar o imóvel, então É. a construtora deveria falar: olha, nós compartilhamos suas informações com a loja tal. Nesse caso, ela nem teria o direito, né, de Uhum. falar nós compartilhamos, nós podemos compartilhar, você autoriza, né? Nesse caso, É. dependeria de uma autorização. Carolina, vamos tomar um café? Vamos. Não é qualquer café, viu? É o café Cajubá. Esse café é uma delícia, realmente. O café Cajubá está com a gente já tem mais de ano. E eu espero que continue bastante tempo, né? E na sua região, na sua cidade, se não tem o café Cajubá na gôndola do mercado, no armazém, no bar, você pega o seu celular, o seu aparelho, laptop, qualquer coisa, o computador, acesse lá cafécajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, logo está lá na sua casa. Isso aí, cafezinho é sempre bom, né? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Você já falou aí mais ou menos, mas você pode contar algum caso envolvendo LGBT? Claro, não vamos citar nome, nem invadir informação de Uhum. ninguém. Você tem algum caso assim que poderia exemplificar para a gente? Eu tenho um caso muito bom que aconteceu comigo. Ó. Então, eu acho que não, né, não tem pessoa melhor para contar. Você Mas é o sentiu na seguinte, carne eu a senti coisa. na carne. Não, e aquela coisa, mexeram com a pessoa errada, né? É, Porque também. nisso até... Mas, enfim. Mas foi o seguinte, eu sou, né, além de advogada, eu também sou procuradora municipal aqui em Uberlândia. Ah, Então, algumas informações sobre mim estão no portal da transparência, né? Como o meu nome completo, partes do meu CPF e a minha remuneração, né? Então, tem a questão do acesso à informação, né? E o portal da uhum. transparência de servidores públicos. Tudo bem até aí. Mas o que acontece? É muito comum correspondentes bancários entrarem em contato comigo, me oferecendo crédito, porque eles já sabem quanto eu ganho. Então, é aquela coisa, né? Você tem uma coisa aprovada aqui, vamos fazer assim, assim. Enfim, totalmente questionável até esse convênio, né, que eles têm com a prefeitura. Mas, enfim, depois eu vou conversar sobre isso lá. Mas, assim, então, numa dessas, né, um correspondente bancário entrou em contato comigo, oferecendo crédito e tudo mais. E é lógico que eu perguntei, bom, como você conseguiu? Porque até então eu não sabia dessa história do convênio. Perguntei, como você conseguiu os meus dados? Ah, foi pelo sistema. Tá bom, mas qual sistema? Ah, é um sistema que a gente tem no convênio com a prefeitura por conta do portal da transparência. Beleza, mas lá não tem meu telefone, né? No portal da transparência não tem meu telefone, tem meu nome, parte do meu CPF e a remuneração. Então, a pessoa já não soube explicar. Mas, assim, é aquela coisa que eu comentei antes, né? Se a pessoa não tá bem treinada, não é legal. Porque ou ela vai tentar ser muito proativa ou ela não vai ser. Nesse caso, a pessoa que estava conversando comigo, ela foi tão proativa que, tadinha, ela queria realmente ser transparente comigo, só que ela não tinha as informações necessárias para poder me auxiliar. Aham. Mas, enfim, daí ela foi explicando, mandou áudio, esclarecendo. Eu achei, assim, um comportamento, do ponto de vista, assim, ela foi de muita boa fé. Mas daí o que acontece? Nessa de tentar me mostrar como é que era esse sistema e como é que ela achava as informações, ela printou a tela e me mandou a foto do print dessa tela. Só que quando ela me mandou e eu abri, ela não tinha printado a minha tela. Ela printou de uma outra pessoa.
Quer dizer, Ah, então aí a gente tem um incidente de segurança enorme, porque daí ali eu vi tudo sobre essa pessoa e depois, inclusive, é uma pessoa que eu conheço que também é do meu ah, setor, né, do trabalho. ah, Daí tava lá o nome completo dela, o CPF, o endereço, tinha tudo, até coisas a mais do que tem no portal da transparência, porque é ah. um sistema lá deles muito mais completo. Mas enfim, e daí eu falei, nossa, olha, eu já paguei aqui, mas enfim, aqui eu tenho uma série, né, é um exemplo dentro do outro. Sei. Mas enfim, tá vendo? É uma coisa às vezes corriqueira, que você acha que não vai fazer mal, mas isso é muito sério. É um incidente de segurança, poderia trazer uma multa para esse correspondente bancário, né? E se eu fosse uma pessoa mal intencionada, eu podia fazer muita coisa com essas Hum. informações. Então, é um caso. É. Isso chega a atingir, vamos dizer assim, o Código Civil? Nossa. Com certeza, sim. O Código Civil, ele, no, ele já nos protegia, né, em outras áreas. A LGPD é só uma área um pouco mais específica dentro do direito Uhum, privado, vamos dizer assim. Mas o Código Civil, pensando, por exemplo, em indenização, né, uhum. se você sofrer algum prejuízo material ou moral, você pode entrar com uma indenização, né, e comprovar esse dano contra essa empresa em virtude dessa violação dos seus dados pessoais, né, do mau uso dos seus dados pessoais, é possível sim. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio. Colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. Voltando um pouquinho lá, nós começamos, mas é uma coisa tão no nosso dia a dia, que são as mídias sociais. Isso é um perigo trabalhar com isso, não é, Carolina? O Assim, vazamento de informações, às vezes, sem querer. é. Então, as redes sociais, né, as mídias sociais, elas ganharam uma dimensão que eu acho que ninguém imaginou, né? E é aquela coisa, as coisas foram acontecendo ao longo de todos esses anos e o direito acordou, não vou dizer tarde, porque a gente ainda conseguiu Hum. acompanhar, mas assim, acordou um pouquinho Deu para depois. salvar alguma Deu para coisa. salvar alguma coisa, mas é isso, e é aquilo que eu comentei dos nossos rastros digitais. Então a gente sem muita consciência, né, foi Uhum. jogando ali as nossas informações nas redes sociais e principalmente as empresas, né, que que vendem essas redes sociais, né, as donas das redes sociais, elas usaram muito dessas informações. Elas é que descobriram que os dados são o novo petróleo, não é? É uma frase também muito Nossa. conhecida. E então, assim, elas descobriram tanto que elas podiam ganhar com essas informações. Tem uma outra frase também muito boa que é o seguinte: quando o serviço é de graça, é porque o produto é você. E é exatamente isso. Ninguém paga para usar Instagram, Não. Facebook, enfim, todas as redes sociais. Por quê? Porque você é a mercadoria, certo? São suas informações que estão lá e elas vendem essas informações, compartilham essas informações, né? É, reservam espaços ali de publicidade em que elas, né, vão te mostrar anúncios com base em como você navega, na sua localização. Tudo isso você está jogando o tempo todo de informações sobre você para essas E o redes Google sociais. deita e rola com isso. É outro também, né? Google, foi um dos primeiros. É. Nossa, o Google é e-mail ainda, né? A gente tem tudo do Google. O e-mail, né? A busca, né? É. A ferramenta de Gente, essa busca, ferramenta de é busca do tudo. Google, O você Google Maps está sempre ali você acionado. descobre quase tudo, né, de uma pessoa, né. Você procura Sim. pelo nome, vai na profissão, tal, 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 chega até nas pendências jurídicas que ele tem.
Uhum. pelo mundo afora. Mas eu acho que o grande pulo do gato não é não usar as redes sociais. Se hoje você não usa, Não tem você vai como. ficar se excluindo, se isolando da nova sociedade que se É. instaurou. Mas a grande questão é que as pessoas precisam ter de volta o controle sobre as suas informações. E é isso que a LGPD quer dar para nós. De volta o controle, né? Essa autodeterminação sobre o que vão fazer com as suas informações. E para isso as pessoas têm que conhecer a lei. Têm É. que serem educadas, conscientizadas sobre isso. E a inteligência artificial, Carolina, nessa história toda, nesse imbróglio todo de proteção de dados, como é que você vê isso? Tem Ah, alguma influência? com certeza tem, porque a inteligência artificial hoje ela já alcança qualquer área, né, das nossas vidas. E hoje em dia as pessoas estão criando muitos novos negócios, novas Uhum. ferramentas usando inteligência artificial e quase sempre ali dentro da inteligência artificial vão rolar dados pessoais. Com Então, certeza. então, quem lida com inteligência artificial precisa seguir a LGPD também, se nela forem inseridos dados pessoais. A grande questão da IA agora é que ela também está sendo regulamentada, né? Aquela coisa, assim, estão tentando correr para sair tipo uma lei geral, né, de inteligência artificial aqui no Brasil, para justamente tentar colocar um pouco de regra nesse mundo que hoje não E está lá na tendo muita. origem dela está mudando tudo, né? Que a China agora já inventou uma Uma nova. ainda mais, né, Que precisa coisa, e né? Onde é que a melhor. gente vai chegar, hein? Não, é muito rápido, não dá para acompanhar mais, porque foi muito Nossa. rápido. Eu lembro, quer ver, eu comecei a usar o ChatGPT, foi de 2022 para 2023, eu acho. Ali no gratuito, brincando, para testar. De repente, tipo, isso foi em dezembro, janeiro. Em março já tinha gente vendendo curso. Em julho já tinha, assim, foi uma loucura. E agora tá isso agora, o que mais tem é ferramentas que usam IA, inclusive no direito. E já vai mudar tudo, né? E já vai mudar tudo. Não, avança muito rápido, né? Outro dia eu entrevistei aqui um empresário, ele falando que a inteligência artificial foi uma mão na roda para ele, que ele precisa de dar uma mexida num contrato, mexer em qualquer tipo de documento, ele joga lá no chat GPT, muda tudo e sai aquela maravilha. Uma médica que ela falou mais ou menos parecido também, que ela precisava de fazer um contrato com um cliente, um negócio mais ou menos assim. Ela fez esse contrato, a Uhum. máquina, né, fez para ela, e ela mandou para o advogado dela conferir. O advogado falou assim, mas você está boa demais Ó. nisso, tá. Mas foi a maquininha lá que fez. Mas uma coisa interessante que você falou, ela mandou para o advogado conferir. Uma das regras, inclusive que está na LGPD também, e vai estar na nova lei da inteligência artificial, é justamente o direito à revisão humana das decisões tomadas de forma automatizada. Isso já está na LGPD, Que por legal. exemplo. Que legal. Precisa, não adianta, né? A máquina, né, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que tem que estar ao nosso dispor, e não o contrário. Né? Ela tem que atuar para nós. Mas sempre tem que ter um humano ali monitorando, supervisionando. Não pode deixar avançar muito também, né? Porque a partir do momento que ela começa a sentir e pensar, que não está longe, do jeito que as coisas andam, ainda mais agora que a chinesada lá resolveu entrar na jogada, na né? brincadeira. Na brincadeira. Né? Uhum. O Musk já deve estar arrancando os cabelos Nossa, nessa história toda da Meta e tudo mais. com certeza. Bom, Carolina, dicas para pequenas e médias empresas nessa história toda da LGPD. O que você diz? Dicas, Vou dar uma primeiro. consulta de graça aqui. Pois é. O que eu já ia, a primeira dica já era, não 0800. tente fazer sozinho. Não, mas tem um checklist, né, um passo a passo no site da NPD, muito interessante, focado justamente para pequenas e médias empresas, né? E lá tem, então, é um checklist, é uma lista, né, que Sim. vai colocando dica por dica o que você tem que estar em conformidade para ter ali um mínimo, né, de proteção de dados na sua empresa. Então, eu sempre recomendo entrar no site da NPD, explorar bastante aquele site, porque ele é muito completo. A NPD está bastante engajada nessa conscientização.
Então, uma dica que eu dou seria começar por esse documento. Mas, se não quiser ir nesse documento agora ou Pode ainda te achar, procurar. com certeza pode me procurar ou procurar qualquer outro advogado especialista nesse assunto, né? Mas é importante Gente, ter é consciência. Maria Carolina Cremasco. É só ir atrás que acha. Obrigada. Mas, assim, quando eu falo para não fazer sozinho, é porque é aquilo, né? Às vezes a pessoa vai procurar no Google, vai pedir para o chat GPT fazer É. uma política de privacidade e vai achar que tá ok. Mas tem tanta coisa, né, que a gente pode melhorar e aprimorar e realmente trazer de benefício para a empresa pensando em LGPD. Andando corretamente, né? Andando na linha, Isso. como diria aquele ex-presidente, dentro das 4 linhas, tudo Uhum. vai certo, Flui. né? Uhum. Carolina, o nosso tempo já está meio em cima, mas já está à disposição sua para outros esclarecimentos importantes sobre essa coisa LGBT. Essa coisa, né? Tá tão falado, né? Muito, LGPD, eu muito. acho que nem as pessoas aguentam mais também, É. né? Mas, assim, gente, é muito importante, você que é empresário, pensar com carinho nesse assunto. Como eu disse antes, não tente fazer sozinho, porque às vezes você vai gastar dinheiro, né, vai tentar, vou comprar um pacote de documentos aqui, vou ficar em conformidade. LGPD não é um selo que você compra pela internet. Ela é um exercício, é um programa que você faz dia a dia e com isso você vai evoluindo a maturidade da sua empresa em relação a essa legislação. Então, assim, olhem LGPD como não só o futuro, mas já o presente que está aqui batendo na porta. E que não, nós já falamos isso aqui, não adianta alegar desconhecimento. Não adianta. Não adianta. Não Eu adianta. não sabia, não. E a multa é pesadíssima. É né? pesada. Não dá para correr da LGPD. É. Ela chegou para ficar. Maria Carolina Cremasco, foi um prazer muito grande ter aqui conosco em nossa conversa com o Orley. Muito obrigada, eu adorei. Foi Tenho muito certeza gostoso. que o conteúdo que você dispensou para o nosso público é de grande valia. Viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. E para você que nos acompanhou aqui até agora, o nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.